Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Quem é que nunca experimentou a horrível sensação de estar com febre? De repente você está com frio e começa a tremer. Dali a pouco o rosto fica igual uma pantera cor-de-rosa e o corpo começa a suar. Depois o corpo fica tão mole que parece que tem algum aspirador sugando toda a nossa energia. Enfim, não é nada agradável. Mas a febre existe e vez ou outra aparece para deixar alguém bem para baixo. Agora, você já pensou por que a febre existe como uma reação natural do organismo diante de uma infecção? E por que nós tomamos a dipirona para contê-la? Ué, se ela é o mecanismo que vai auxiliar no combate ao micro-organismo patogênico, nós não deveríamos deixar ela fazer o seu trabalho? Esse é o problema. Embora a febre seja um mecanismo fisiológico que consiste na elevação da temperatura corporal na presença de corpos estranhos, na maioria das vezes bactérias, e tem como objetivo aumentar as taxas metabólicas, facilitando o papel das células de defesa na caça e combate desses agentes infecciosos, a febre pode ser bem perigosa se não for controlada, visto que a elevação exacerbada da temperatura corporal desnatura as proteínas orgânicas e, claro, pode gerar o problema mais conhecido, que é a convulsão, especialmente nas criancinhas. Portanto, é necessário conter o excesso de elevação da temperatura e tentar debelar o micro-organismo de outra forma. Afinal, não se resolve um problema gerando outro, né? Mas como o nosso objetivo aqui não é se tornar especialista em fisiologia humana, eu vou te contar o que a febre nos ensina sobre a nossa vida de maneira mais ampla. Olha um trecho de uma história curiosa que aconteceu exatamente no momento em que Jesus estava sendo preso pelos judeus. Diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? João 18, 10 e 11. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que Pedro era um cara meio estouradinho, intenso demais, daquele que chama para o braço sempre que se depara com um conflito. Nessa ocasião, sentindo-se indignado com a prisão de seu mestre, ele simplesmente saca a espada da cintura e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Não, ele não quis saber de ameaçar antes ou de tentar fazer um acordo. Não que existisse essa possibilidade. Ele logo partiu para a ação. E é claro, Jesus desaprova esse comportamento, manda ele guardar a espada e, além disso, milagrosamente coloca a orelha do homem no lugar novamente. Mas espera aí, se você está pensando assim, nossa, como Pedro era desequilibrado e sem juízo, é melhor segurar um pouco, viu? Porque há muito de Pedro em nós. Você quer que eu volte a falar da febre, né? A questão é que nós somos bem aquecidinhos às vezes. Quase vivemos em ponto de ignição, prontos a incendiar, prestes a explodir como um dinamite a qualquer estímulo, a qualquer ameaça. Se a febre pudesse ser personalizada, certamente ela não iria achar que a sua performance é ruim. Muito pelo contrário, iria encher-se de orgulho de ser a super-heroína que aparece para combater uma bactéria má. Só que não é bem assim. Exatamente assim nós somos muitas vezes. Altamente febris, diante de qualquer ameaça, por mais mínima que seja, que ocorra sobre a nossa própria pessoa ou sobre alguém que amamos, nos achamos na responsabilidade de agir elevando a temperatura.
partir para a briga, partir para a ofensa, elevar o tom de voz, quebrar os objetos, bater as portas, apontar o dedo, espalhar mentiras sobre o outro para tentar desqualificá-lo, pagar com a mesma moeda. Enfim, pensa aí em mais exemplos. E sabe que às vezes essa tal ameaça nem é apenas aparente, mas na realidade é inexistente. Como aquele olhar desviado na rua que você achou que a pessoa fez intencionalmente, mas na verdade ela nem tinha te visto. E a partir daí você não fala mais com ela. Ou como aquela resposta no WhatsApp que não chega e você acha que a pessoa está de mal contigo, mas na realidade ela só estava ocupada. Daí em diante você ignora ela. Ou como aquela palavra, talvez um pouco mal colocada, que o amigo te falou e você fez questão de interpretar da maneira mais hostil que podia, sabe? Às vezes parece que o ser humano faz questão de se ofender, de se magoar, de se sentir ameaçado só para botar esse fogo de dragão para fora. O problema é que nesse estágio a pessoa já não está nem mais doente por uma ameaça presente, mas sim porque insistiu em não tratar da febre, da sua reação natural, daquilo que começa dentro de si mesmo. As bactérias da vida já morreram, continuamos a fritar o nosso emocional, a queimar a nossa capacidade de agir com sensatez e a desnaturar a nossa paz. A febre inicia da seguinte maneira. Quando o organismo detecta a presença de um patógeno, ocorre uma mudança no que chamamos de termostato. Em situações normais, esse regulador térmico diz que a temperatura corporal deve ser mantida entre 36,5 e 37 graus. Com esse valor fixo, os operadores da regulação sempre manterão esse equilíbrio. Agora, quando a febre se instala, esse termostato muda o valor de referência para 38, 39 ou 40 graus, ou até mesmo mais do que isso. Dessa forma, o corpo entende que precisa elevar a temperatura para chegar nesse novo equilíbrio, e então começa a acontecer muitas coisas. Mas vamos parar por aqui um momento. Você percebeu que o início de todo esse problemão está na alteração de um padrão saudável no interior do centro regulatório, naquele que dita as normas? Pois bem, como todo problema, nós precisamos anular o mal pela raiz. Toda vez que agimos com excessiva hostilidade, como Pedro, e deixamos esse vulcão de raiva, agressividade e indignação eclodir, certamente é porque antes deixamos que alguns desajustes nas configurações do nosso pensamento fossem feitos. Perceba que no momento em que estamos nos comportando de maneira desponderada, nós achamos que temos razão, que estamos certos, que estamos agindo da maneira correta, que as nossas ações são as melhores escolhas, e só depois que a poeira abaixou é que cai a ficha do tamanho da burrada. Por mais que tudo indique que aquilo é uma furada, o centro de controle está dizendo que é certo, que pode continuar. Mesmo que sejamos pessoas que normalmente tenhamos o costume de aconselhar sobre pacificação, mesmo que a gente fale sobre maturidade, ensine sobre harmonia, mesmo que cotidianamente sejamos apaziguadores, se a pedra for em nosso sapato e entrarmos nessa zona febril, a noção da verdade é parcialmente e momentaneamente perdida. Por isso, essa é a raiz do problema. Antes de nos preocuparmos em segurar a reação de choque, é necessário protegermos as zonas da nossa alma que determinam o critério referencial sobre o que fazer e o que não fazer, sobre o que falar e o que não falar. Aquele local que conduz todas as reações a manterem-se em equilíbrio saudável. Diante do conflito, recue-se para dentro de si e reafirme para si mesmo os seus valores e as verdades nas quais acredita. Isso te manterá longe do problema. Mas voltando ao mecanismo da febre, nas etapas seguintes, obedecendo o novo parâmetro térmico, os vasos sanguíneos são estimulados a contrair-se para reter calor em regiões mais internas. Isso reduz o aquecimento das extremidades corporais, levando ao famoso calafrio. Estimulados pelo resfriamento,
os músculos das extremidades começam a tremer para gerar energia na forma de calor e aquecer ainda mais o corpo. Após isso, vem a etapa do rubor e suor. A pessoa passa a sentir-se mais quente, o rosto fica vermelhinho e o corpo desidrata-se por meio do suor. É nesse momento em que acordamos com a roupa molhada. E nesse ponto eu quero fazer uma outra pausa. Retome aquela situação crítica do vulcão interior entrando em erupção. O tremor da febre é a própria reação exagerada sendo executada. No caso de Pedro, decepara a orelha do servo. Tremor é ação muscular e músculo representa força, energia, movimento, ação. Tremer é involuntário. Tente parar de tremer no meio da febre. Não dá. Ou seja, depois que permitimos a reação externalizar-se, já foi, meu amigo. O efeito desastroso vai aparecer. Agora, olha o que vem em seguida: suor e desidratação. A água é o elemento mais importante do corpo e da natureza toda. E suas reservas são comprometidas quando a febre está presente. Sabe o que eu aprendo com isso? É que atitudes levianas sempre nos farão perder preciosidades e coisas essenciais. Custa muito caro agir com irresponsabilidade e sem juízo. Custa muito caro ser febril. Pode custar amizades, pode custar relacionamentos amorosos, pode custar a confiança de alguém, pode custar a sua reputação, pode custar o seu emprego, pode custar as suas vitórias. Não deixe seu corpo suar e perder aquilo que te mantém com vida. E para finalizar, uma das maiores complicações da febre, como todos sabem, é a convulsão. Sabe aquele tremor involuntário que começa nas extremidades? Dependendo do grau da febre, ele pode ganhar proporções gigantescas, causando contraturas de toda a musculatura corporal, com perdas de consciência e até mesmo danos neuronais. Definitivamente perde-se o controle totalmente, e essa é a última etapa da febre comportamental. Talvez Pedro pudesse ter feito algo muito pior se não fosse contido, se não ouvisse Jesus. Sabe, se nós não nos cuidarmos, chega um ponto em que não temos mais controle dos efeitos das nossas atitudes, e isso pode ser fatal. Quantas pessoas que praticam maldades justificam-se após o confronto, dizendo que não tinham noção do que estavam fazendo ou de que não queriam ter feito aquilo. Esse é o total descontrole. Aquele aquecimento interno se tornou tão naturalizado que já não pergunta mais para a razão o que fazer. Simplesmente já fez, já falou, já agiu, já bateu, já ofendeu, já destruiu. O apóstolo Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero já fiz. Não permita-se chegar nesse estágio. Aliás, não permita-se chegar nem na raiz da febre. Na história bíblica, quem tinha maior razão para se indignar era o próprio Jesus. Era ele quem ia ser preso e morto. Mas é ele quem diz: basta. Não é assim que se reage. Não é esse o nosso papel. Não é sensato responder à ameaça ameaçando, ou ainda ferindo. E ele ainda por cima cura o servo machucado. Em Jesus, nós aprendemos que a melhor defesa não é o ataque, mas sim o amor. Não existe técnica de desarmamento maior do que o amor. Experimente um dia dar um abraço em quem está brigando com você sem dizer uma palavra. A pessoa vai ficar sem reação nenhuma, vai ser desarmada totalmente. Eu sei que não é fácil atingir esse nível de maturidade, mas agora que você já conhece o dano da febre, talvez fique mais fácil progredir nessa jornada de amadurecimento. Jesus estará juntinho no caminho para te ensinar, para me ensinar. Deixe de ser palha, seja uma terra molhada para que quando uma fagulha cair perto de ti, o fogo não tenha espaço para crescer. Não dê valor para ameaças insignificantes, para acusações irrelevantes e para picuinhas nada pertinentes. Para que deixar os outros te incendiar, quando quem vai ter que apagar o incêndio e consertar os danos será você mesmo? O incendiário não fica para arrumar o estrago, ele foge. Diante de um conflito iminente, internalize-se, reafirme os seus valores e, claro, fica frio.